Alô? Dia 29 de agosto de 2014. Mais uma vez, o Pulando a Cerca. O programa sem pauta, sem roteiro, sem censura. É como a vida. Ser Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira. Caro, eu tenho uma dificuldade de falar. Eu desativo o AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil, e estou aqui. Exatamente assim como a população brasileira se sente, pulando a cerca por cima, pelo meio, por baixo. Porque do outro lado é sempre muito melhor. Do outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção, não tem esculhambação. E a população do Brasil procura sempre isso. E o Pulando a Cerca, que o apresentador sou eu, Daniel Suturense, médico, é um pequeno programa, sim, uma grande bandeira. Nesse programa não tem censura. Aliás, muito pouco programa do Brasil não tem censura. É uma ínfima minoria. E aqui pode falar o que quiser. É exatamente isso que eu Pulando a Cerca. Então, o Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. É isso. Bom, nós vamos convidar, mais uma vez, pessoas especiais. Sempre são pessoas especiais, por ser pessoas. Aqui no Pulando a Cerca, não tem ele como televisão comercial. Aqui eu vivi, eu fiz, eu não consegui fazer, eu não fiz, somente o eu. O eu é presente. Então, vamos começar, vamos chamar dois grandes jornalistas que militam nesse país. Vamos chamar primeiro, para pular a cerca, o grande jornalista Mário Augusto Jacobskind. Pula a cerca, Mário! Estou pulando a cerca. Pulou a cerca, isso, pulou. Pulei legal. Sempre pular legal é legal, né? Tem um pulo, aliás, pulando a cerca não pode ser sacanagem ou superação. Exatamente. Vamos chamar também o outro grande jornalista, Sérgio Caldieri. Vem, Sérgio, pular a cerca! Que prazer. Opa, aí quase que derrubou a cerca. Pulei e derrubei. Mas salvou. Então, olha só. O tema hoje, caro, dois grandes jornalistas, caro. Dois jornalistas. Grande. Grande. Não precisa do grande, somos jornalistas. Mas não é grande. É grande no coração. Aí sim, tudo bom. Tem querido Neves. Olha só. Então, olha só, o tema, caro, que será ABI e mídia. A palavra é convosco. Vamos dar a partida. A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, uma entidade que tem 106 anos, caminha para 107 anos e atravessa uma grave crise sem precedente em sua história. É importante colocar aí. ABI é a Associação Brasileira de Imprensa. Às vezes o pessoal não sabe. É a Associação Brasileira de Imprensa. E o programa vai para a internet no mundo todo
O cara no Japão não sabe, agora sabe. Exatamente. Então a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, atravessa uma crise muito grave. Não é uma questão pessoal, é uma questão ideológica. O que acontece? A ABI, historicamente, sempre participou de intensas lutas do povo brasileiro, né? As mais recentes com Barbosa Lima Sobrinho, o impeachment do Collor, ele foi o primeiro a assinar, e sempre lutou contra a ditadura, né? Sobretudo depois de 1968. Hoje existe um grupo na ABI que compõe a diretoria provisória que está fazendo uma série de absurdos e barbaridades, né? É bom colocar isso não é uma questão só de jornalistas, na medida que é uma entidade associativa que luta, se mobiliza em favor de causas justas do povo brasileiro, é importante que todo mundo saiba, não apenas jornalistas, o que está acontecendo. Então estamos sendo lá objeto de várias arbitrariedades, inclusive até um sindicato, nesse momento, o Sindicato de Jornalistas do município do Rio de Janeiro, tem que entrar na justiça para conseguir direito de resposta. Então você vê o absurdo que chegou ao ponto que chegou, né? Eles fizeram, diretores da ABI, a diretoria provisória da ABI, fez uma nota condenando o sindicato com base em mentiras de um jornal, o jornal mais vendido do Rio de Janeiro, que é o jornal O Globo, né? O Globo. Fez uma matéria completamente mentirosa, absurda, e com base nessa informação, entre aspas, né, a diretoria da ABI lançou uma nota oficial condenando o sindicato, né, com base na mentira, né? E nós, como representantes da Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Liberdade de Imprensa da ABI, lançamos uma nota denunciando que o sindicato estava sendo objeto de manipulação da informação. E o sindicato não foi ouvido pela diretoria, né? E pediu direito de resposta. Até hoje eles não responderam. Então o sindicato está sendo obrigado a entrar na justiça para conseguir o direito de resposta. Veja o absurdo. Você falou agora que o programa sem censura, sem jornalista censurando. Jornalista não dando direito de resposta a um sindicato, né? Isso é para começar a informação, né? Que, como eu disse, não só para os jornalistas, mas para todos os cidadãos brasileiros, né? Então, desculpa, Mário, olha só. Então, o Sérgio, vou adiantar. O ABI, Associação Brasileira de Imprensa, tem tudo a ver com a mídia. E a mídia é totalmente contrária a qualquer avanço nesse país. A mídia formal. Então, essa articulação entre a mídia formal e a ABI, essa guerra tem tudo a ver um com o outro, não é? Certo. Então, fala mais sobre isso. O Mário falou muito bem, né? Porque a ABI tem mais de 100 anos que sempre foi considerada a trincheira da liberdade, né? Durante a ditadura, a ABI sofreu atentado, explodiram bombas dentro da ABI, no 7º andar. E você vê essa trajetória toda, o nosso ex-presidente Maurício Azedo fazia mensalmente um jornal chamado Jornal da ABI, de 48 páginas. E era primoroso, as matérias totalmente contra as barbaridades da ditadura, e via denunciando várias matérias de militares que cometeram crimes contra os seres humanos nessa pátria, que lutaram pelo socialismo. Então você vê, o jornal também já incomodava. Era o Maurício que fazia o jornal, tinha os seus colaboradores, várias pessoas escreviam no jornal, mas era um jornal primoroso, era talvez o melhor jornal do Brasil da área de política. E que você vê, os jornais hoje em dia estão quase todos iguais, né? Você vê, todos os jornais hoje, você lê a mesma coisa. Você veja só, o Maurício
andou sofrendo calúnias de os próprios companheiros deles, que eram diretores, acompanharam eles há anos na BI, e acabaram traindo o Maurício. E aí você vê o espaço na imprensa, todos os jornais começaram a sair notícias contra o Maurício, contra a BI, no Jornal do Rio, jornal em São Paulo. Quer dizer, espaço para isso tem, né, para fazer críticas e calúnias contra o Maurício, enquanto o Maurício estava vivo, né? Que depois que o Maurício morreu, continuou a mesma coisa. Então não era só também contra o Maurício, contra o Jornal da BI. Quer dizer, tem outras coisas atrás disso, quer dizer, o nosso sindicato dos jornalistas do município do Rio de Janeiro, a nossa Paula Mari também andou sofrendo aí, passando aí por uns maus bocados. Então é isso. Fala, Marlon. Isso é todo uma, não é só a BI, não são questões pessoais, é uma questão ideológica. A ABI, como disse o Sérgio, sob a condução do Maurício Azedo, estava participativa, promovia debates sobre democratização dos meios de comunicação e se inseria nos movimentos sociais. Então, começou a incomodar, sobretudo com o fato, nesse momento se discute muito a questão da democratização dos meios de comunicação. E uma entidade de 106 anos, caminhando para os 107 anos, reconhecida como baluarte do povo brasileiro, ela participar dessa discussão, nós não estamos nem falando de tomar posição, vamos discutir o problema que os barões midiáticos não querem. Então isso começou a incomodar, e a partir daí começaram a surgir ações na justiça. A primeira vez em 106 anos de existência da BI que rivalidades internas, né, foram colocadas na justiça, judicializaram isso. Isso aqui se arrasta há mais de um ano, desde abril de 2013, quando houve uma eleição que ganhou a chapa encabeçada pelo Maurício Azedo e grupos adversários, até diria mais que adversários, são inimigos, né, que estão associados na prática aos barões da mídia, né, entraram na justiça e a justiça, o negócio começou a se arrastar mais de um ano, né, até que finalmente agora decidiu-se que dia 26 de setembro haverá eleição na BI para renovação. E é uma eleição decisiva para o destino da BI. Ou a BI retoma a sua trilha histórica de mobilização, de participação na luta do povo brasileiro, ou então a BI vai virar uma sucursal da representação dos barões da mídia. Essa aqui é a questão chave, né? É isso que não é nada pessoal contra X ou contra Y. Claro que há pessoas que representam esses grupos, consciente ou inconscientemente. Nem todos, talvez, tenham. Agora, alguns eu tenho certeza que estão lá conscientemente representando interesses de grupos midiáticos poderosos, né? Então, vamos falar da democratização da mídia. E uma coisa importante. Primeiro, para começar a conversa sobre democratização dos meios de comunicação, é necessário frisar o seguinte, que os barões da mídia dizem mentirosamente que isso é censura. Exatamente o contrário. Nós somos uma geração que participou da luta contra a ditadura, condenando qualquer tipo de censura. Nós jamais embarcaríamos uma mobilização prevendo a censura. É exatamente o contrário. Nós queremos que os espaços de mídia sejam ampliados, que todos os setores sociais tenham vez e voz em pé de igualdade. Até vou dizer uma coisa, ninguém quer acabar com o Globo, com o Bandeirantes, nós queremos apenas os mesmos espaços, né, que tem os barões da mídia atualmente, tem espaços totais, né, onde criminalizam movimentos sociais, criminalizam os sindicatos atuantes, como sindicatos petroleiros lá do Rio de Janeiro, o sindicato de jornalistas do município de Rio de Janeiro. Então, a democratização dos meios de comunicação passa, essa luta é importante, e eu até lembraria o pensador, o
Umberto Eco, italiano, que o termômetro dele de democracia é o seguinte: todo um país é democrático quando todos os setores sociais têm vez e voz em pé de igualdade. Então, dentro desse termômetro, que eu acho muito correto, né, o Brasil está numa democracia? Coloca essa pergunta para os telespectadores aqui, de todo o país aí que estão nos vendo na web ou no canal de televisão. O Brasil é democrático nessa concepção? Todos os setores sociais têm vez e voz em pé de igualdade? Nós queremos isso. Agora, eles não querem. Eles querem esconder o debate, evitar o debate e jogar mentiras do tipo... recentemente, num debate lá na TV Bandeirantes, um dos jornalistas que representam esses setores, antes de fazer a pergunta, colocou que a regulação da mídia é censura. Um absurdo, né? Em todo lugar, nos Estados Unidos, na França, em Portugal, em vários países, é regulação da mídia. É uma coisa natural, né? O que não pode acontecer, como aqui no Brasil, que é uma espécie de todo mundo, quem manda são eles. Pequeno grupo de seis ou sete famílias que mandam e não querem aceitar nenhum tipo de coisa nova, de uma legislação de 1962 completamente superada. 62 do Brasil era um outro país, o mundo era um outro mundo, né? Não tinha nem TV a cores, né? E o sistema de comunicação era bastante precário naquilo. 62, são 52 anos, se não me falha a matemática aí. 52 anos. Então, eles querem continuar mandando e não aceitam nenhum tipo de contestação, nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de debate. E colocam mentiras, por exemplo, na Argentina, depois de mais de 4 anos de discussão da sociedade argentina, o Congresso aprovou uma nova legislação midiática que demorou muito a ser aplicada, mas finalmente a Suprema Corte de Justiça argentina decidiu que a lei dos meios de comunicação é legal. É uma lei muito democrática, em que, sinteticamente, distribui o espaço para 33% para os setores privados, setores públicos e os setores alternativos. É justo, né? E o Grupo Clarim, que tinha a propriedade do papel da imprensa, né? Uma propriedade que dominava, ela perdeu essa boca rica, né? Uma boca rica que na ditadura argentina sanguinária, né? Os antigos proprietários do papel de imprensa, né? Da empresa, foram torturados e assassinados, e o governo encampou essa indústria e passou por isso passou para o Grupo Clarim, que até há bem pouco tempo tinha o controle do papel de imprensa e diziam que eram democratas, quando é exatamente o contrário. Essa discussão não é colocada nos meios de comunicação brasileiros, que temem a discussão, jogam mentiras, dizendo que na Argentina que se restringe a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, quando é exatamente o contrário. Nós queremos que o programa como o teu seja que aconteça cada vez mais. Isso ocorrerá se a mídia for democratizada. E assim, essa é a luta. Não é uma luta pessoal de Mário Augusto ou de Sérgio Caldieri contra fulano Beltrano. É uma luta ideológica. Nós queremos democratizar os meios de comunicação. Queremos ampliar os espaços para que todos os setores sociais tenham vez e voz em pé de igualdade. É mais ou menos isso. O Mário, o Sérgio, isso está tendo alguma ação no Congresso Nacional? Uma formação, tem que ter um regulamento, né? Não, nesse momento, se você quiser... Eu acho que não, né? O Congresso, esse que está aí, são todos subservientes àquelas quadrilhas, né? Que patrocinaram as suas eleições, né? Porque a maioria que estão lá,
Eu acho que todos eles têm o seu rabo preso a alguma empreiteira, alguma igreja ou algum banco, né? Porque a maioria está lá, vai defender quem? Foram eleitos para quê? Para defender os seus patrocinadores. Mas o Mário estava falando o negócio da democratização da mídia, eu acho que tem que começar a democratização da mídia mundial. Porque você veja só, o Julian Assange, através do Wikileaks, denunciou vários jornalistas, inclusive aqui no Brasil, que eram ligados ao Departamento de Estado americano. Não precisa nem citar os nomes. Mas você veja só, com a globalização, essas grandes corporações viraram tudo a mesma coisa. Se você vê um jornal da CNN, da BBC ou qualquer outra que transmite, são todos os mesmos assuntos, os mesmos filmes, do mesmo tamanho, e aí você vê um jornal, não precisa ver o outro. E às vezes com textos aqui na TV brasileira, com textos mal traduzidos. Você vê. Então você vê a subserviência, o que é a manipulação da mídia. Já vem lá de cima. Eles fazem lá um comentário, distribuem, e todos eles reproduzem a mesma coisa. Quer dizer, que democracia é essa? Existe a tal da democracia nos Estados Unidos, existe para eles, de fachada. Mas eles que induzem tudo a manipulação. Você vê tudo que vem é noticiado por lá. E fica aqui esses ventrílocos aí nas TVs, nos jornais, escrevendo o quê? O que eles mandam. Vê se eles têm autonomia. Poucos têm. Você vê um programa igual a esse. Qual é um programa que você tem liberdade de chegar e falar certas coisas que os outros não falam e também não deixam, né? Se você está falando um determinado assunto, você vê que o cara vai lá e corta, né? Nós vimos os debates que teve agora aí na Globo, quando vai falar de determinado assunto, ele chega lá e corta. Parabéns pela sua atitude, que é um programa que dá liberdade. Isso que é liberdade de imprensa, né? Porque você veja só, todos eles estão aí a serviço de quem? Né? A serviço do mesmo. Do mesmo. Agora, quem manda? Quem dá ordem para você escrever? Eu fico lendo, por exemplo, eu sou jornalista há 40 anos, comecei lá no Paraná, em Londrina. Eu fico vendo, poxa, às vezes eu coloco algumas coisas, eu repasso matérias que eu recebo do exterior, ou até no Facebook, faço uns comentários, as pessoas me chamam a atenção e me patrulham. Você veja só, eu e o Mário já fomos patrulhados, porque nós comentamos certas coisas. Ah, não pode falar mal da TV Globo, vocês dois são conselheiros da BI. Pô, nós somos conselheiros da BI, sim. E vamos ficar quietos? Não podemos falar mal da TV Globo? Não podemos criticar a TV Globo? O que é isso? E somos patrulhados. Eu e o Mário já fomos chamados a atenção. Que nós somos conselheiros da BI e fica falando mal da TV Globo. E daí? Então, o César, o Mário ou César, a gente nota que hoje aqui, no estado do Rio, por exemplo, tem um grande jornal, é o Globo. É o jornal mais vendido do Rio de Janeiro. Mas não tem mais jornal diferente, de oposição ou outro tipo. Por exemplo, você foi de Pastinho, na época da ditadura, que era no terror. Mas o Pastinho sacaneava todo mundo. Na ironia. Sim, mas funcionava bem, né? Claro. Tinha jornal de oposição e foi se acabando. Tivemos vários jornais. Na ditadura, além do Pasquim, teve o Movimento. Versus também. O Versus, teve o Opinião, o Bondinho, exatamente, o Ex. E eram todos jornalistas que trabalharam na revista Realidade e eram considerados todos subversivos. Todos esses jornais que eram feitos pelo... Tinha o quê? Jorge Bordocan, Narciso Calili, Miltainho, todos, o João Antônio, todos eles trabalharam na revista Realidade, na época da ditadura, e faziam uma grande revista. Eu estou colocando que hoje só tem um jornal grande. Antigamente No Rio de Janeiro tínhamos 17 jornais usados, diários.
Brasil, posições, né? exatamente. Podia ter uma gama grande no Brasil, Tribuna, assim vai. Isso acabou. Lamentavelmente, né? A Tribuna da Imprensa era um grande jornal que, no início, eles apoiaram a ditadura, como o Correio da Manhã apoiou a ditadura, mas depois eles mudaram e tornaram. O próprio Tribuna da Imprensa sofreu censura durante 10 anos na ditadura. E na época tínhamos a Última Hora, um jornal nacionalista, popular, né? E que sofreu, inclusive, denúncias aí, no caso do Lacerda e também dos setores conservadores, que diziam que estava sendo financiado pelo Banco do Brasil, etc, etc. Enquanto isso, os jornalões da época recebiam do Estado brasileiro mais subsídios do que foi dado para a Última Hora. E o Samuel Weiner, que foi um grande jornalista, antes de ser proprietário do veículo, ele era um grande jornalista, foi submetido a uma comissão parlamentar de inquérito. Traído pelo Carlos Lacerda, de quem ele é amigo. Depois o Lacerda frequentava a casa do Samuel Weiner, e o Lacerda foi lá e denunciou: ele não é brasileiro, ele é romeno, isso aqui deu um rolo danado, e coisas desse tipo que não se conta mais, né? Foi varrido lá da história, né? Mas num programa como esse a gente fala. Né? É só no livro de história que tem isso. Quando tem. Não, algum tem. Tem que procurar. Acaba encontrando. Né? Sim. Vamos aprofundar a questão da democratização da mídia. Olha, em relação ao Congresso, nós tem parlamentares que têm atuado com bastante valentia em relação à questão da comunicação. Uma delas, a deputada de São Paulo, Luísa Erundina, né? Ela tem se empenhado com debates, ela tem uma comissão preside uma comissão que está cuidando da questão da comunicação, e também, nesse momento, está correndo em todo o Brasil uma ação, né, para que se assine, para que se dê cerca de 1.400.000 assinaturas para um projeto de lei que democratize os meios de comunicação. Está correndo por aí, do Oiapoque ao Chuí. Não sei exatamente quantas pessoas já assinaram, mas eu creio que o número é bastante significativo. Né? Nós precisamos de 1.400.000 para ser apresentado no Congresso e que se debata e que se forme uma nova lei, que se faça uma nova lei. Né? Porque aqui está, não é impossível continuar como as coisas na área de comunicação como estão, porque isso aqui é um atraso para o povo brasileiro que não é informado devidamente e está sujeito à manipulação de informação diária nos informativos da televisão, nas rádios. Eu não vou nem discutir jornal, cada jornal tem a sua linha, manipula, mas não devia manipular, mas é uma propriedade particular. Agora, rádio e televisão é uma concessão do Estado, teriam que obedecer a uma legislação, uma lei, né? Não obedecem e fazem o que querem, como se fossem os proprietários. Se pergunta a qualquer pessoa, a TV Globo é propriedade da família Marinho? Não, a TV Globo é uma concessão do Estado brasileiro para funcionar de uma determinada forma, como outros canais de televisão, televisão e rádio, né? E o que acontece? Eles agem como se fossem apenas os proprietários, fazem o que quiser, não estão sujeitos a nenhum tipo de regulamentação, e quando criticados, eles saem com a mentira de que isso é censura. Isso que nós estamos falando aqui seria levar à censura, absolutamente. É sempre bom frisar isso, que nós queremos exatamente o contrário. A luta é pela ampliação dos espaços midiáticos, né? Para que o telespectador, o ouvinte, tenha subsídios para formar opinião. Ninguém está impondo aqui opinião, ninguém aqui é dono da verdade. Agora estamos dando informações para que o telespectador, o ouvinte,
formem a sua opinião. Agora, o errado aí, o incorreto, eu diria até o ilegal, embora o ilegal muitas vezes vire ilegal, é que eles estão sendo informados através de uma fonte, né, sem o contraditório. Uma das possibilidades disso aqui, de se dar mais espaço ao contraditório, seria também o fortalecimento da mídia pública. Né? Uma mídia pública, uma universidade. Temos aí a Empresa Brasil de Comunicação, a TV Brasil, que ainda é uma criança, né, que foi em 2007, né, em dezembro de 2007, vai completar 7 anos, e a televisão brasileira nasceu particular, nasceu privada, né, nos anos 50, e o telespectador está acostumado a esse padrão. Né? E outra grande mentira, quando diz, mas então o telespectador só quer isso. Não é mentira. Que não é dado ao telespectador a oportunidade de ter outro tipo de programas, de outro tipo de debates como esse, numa grande mídia eletrônica, não acontecem. Não né? acontece, seria censurado na hora. Para começo de conversa, até esteticamente, a gente não seria aprovado. Não, nunca. A voz. A voz, enfim. E as colocações nem se falam. Não? E quando acontece esse tipo de debate, eles apresentam como uma única verdade. Nós estamos colocando aqui que nós não somos a única verdade. Nós queremos apresentar o que achamos mais justo e mais democrático. Agora, não estamos impondo verdade. Quem vai determinar se é certo ou errado é o cara que está ligando lá o canal de televisão. Agora, ele precisa ter subsídio para ser informado. Essa, em essência, é a luta nossa. O Mário, o César, olha só, estamos vendo aqui no ar 2 jornalistas que fazem parte da ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, e estão sendo censurados. O papel da imprensa é exatamente romper com a censura, romper com o novo, romper com o antigo. E estão exatamente ao contrário. Interessante. Pulando a cerca para trás. Para trás, ao contrário, exatamente. Você veja só, Daniel e Mário, o que o governo gasta em publicidade, em televisão, jornais, a revista Veja. Eu fico indignado, falo, poxa, pagam 6, 7 ou 10 páginas de propaganda da Petrobras para ficava aquele Diogo Mainardi, agora esse Reinaldo Azevedo, esculhambando, arrasando o governo. Quer dizer, há 12 anos, né? Quer dizer, paga para levar paulada. Inclusive não tem, né? Eu acho que isso não tem sentido. Eu acho que o governo não paga, não dá publicidade para esses caras. Porque não dá. Esse dia eu comentei com um amigo sobre isso. Mas é dirigida a um público. E você acha que esse público que lê a Veja, que vê os jornais da Globo, vai mudar de opinião? Só vão piorar, eles vão ficar acreditando em tudo aquilo. Né? Você vê que é um absurdo. Tem os blogueiros, agora diz que tem a mania de dizer que tem blogueiro que são ligados ao governo, que só publicam. Ainda bem que tem blogueiro que publica. E se não tivesse? E qual é o problema do governo ajudar esses blogueiros que fizeram entrevista com o Lula agora há pouco tempo, no Instituto Lula, né? Tinha uns 12 blogueiros lá. E se não tivesse esses blogueiros? Como é que você ia ficar sabendo do que acontece de verdade no Brasil? Não dá. Quer dizer, os blogueiros ganham algum dinheiro? Eu acho que não sei. Eu não conheço nenhum blogueiro que ganha um patrocínio da Caixa, ou seja lá de qual for. Agora, e o que é isso? Diante do que se gasta de milhões patrocinando a Veja e outros.
E também em relação à Petrobras, a revista Veja e jornais, os jornalões fazem campanhas que, no fundo, eles querem o quê? A privatização da Petrobras. E a própria Petrobras dá anúncios milionários, Milionários, né? páginas e páginas. Nessas publicações. Agora, eles dizem o seguinte: nós damos esse anúncio porque lá tem muita visibilidade. Isso é relativo, né? Agora, você fazer a publicidade para órgãos que estão querendo acabar com você, acabar com o Estado de propriedade da Petrobras, né? Então é meio contrassenso, né? Eu me lembro uma vez que teve um debate na UFRJ, estava o então, já não era mais chefe da Casa Civil, o Zé Dirceu. Eu fui responder a seguinte pergunta: por que o governo só gasta a maioria da sua publicidade nos jornalões e nos grandes veículos de comunicação? Aí ele respondeu: não, mas aqui é questão de mercado, porque lá temos visibilidade. Então, o papel do Estado é só esse? É dar publicidade onde... Não, o Estado, como na América Latina, em vários países a mídia está sendo democratizada e o papel do Estado é preponderante. Sem o Estado, sem a participação do Estado, o Estado democrático, é impossível se chegar à democratização dos meios de comunicação. Quem ouvir isso vai pensar: esse cara está defendendo a estatização. Não, nada disso. O papel do Estado é justamente dar oportunidade para a ampliação desses espaços também. Como eu vou falar uma coisa que pode parecer para muitos, podem se assustar. Na Venezuela, o Estado possibilitou a ampliação de rádios e TVs comunitárias e é acusado, o Estado que é acusado até de ditatorial. Todo dia aparece algum comentarista aí comentarista ou comentarista, né? Entre sei lá, fica a critério de cada um, dizendo que a Venezuela é um Estado ditatorial, etc, etc. Também na Argentina, a todo momento falam contra Cristina Kirchner. Por quê? Porque lá se democratiza os meios de comunicação e aqui nós somos parados, né? Estamos sujeitos a pressões diárias de setores econômicos poderosos, né, que não querem a discussão, não querem debater esse problema. Ô Mário, e quais são as perspectivas do dia 26, quando vai haver eleição? Eleição, duas chapas. Chapa Prudente Moraes Neto, que é uma chapa, o Anselmo Góes, que é o colunista lá do Globo, um jornalista, ele disse assim: a chapa Prudente Moraes Neto está no meu DNA, isso segundo ele, né? Temos, por exemplo, participa da nossa chapa o Silvio Tendler, cineasta, né, comunicador, e nós queremos, em linhas gerais, em síntese, nós queremos que a ABI volte a trilhar os seus caminhos de sempre. Lutar pela democracia, lutar pela democratização dos meios de comunicação, estar ao lado dos movimentos sociais que querem um Brasil mais justo socialmente. Essa é a nossa luta. Então, a chapa Prudente Moraes... E a outra chapa que usa, ao meu ver, indevidamente o nome de Vladimir Herzog. Eu não sei se a família Herzog sabe que essa chapa, que é composta de integrantes da atual diretoria provisória imposta pela Justiça, se o Instituto, o filho do Herzog e a viúva do Herzog sabem que estão usando indevidamente o nome de um mártir do povo brasileiro, né, como foi Vladimir Herzog, estão usando para não dar direito de resposta, para fazer arbitrariedades. Então, é um contrassenso. Nessa altura, o próprio Vladimir Herzog deve estar se revirando lá no túmulo, né, usando o nome dele para dar chancela para essas arbitrariedades que estão sendo cometidas. Essa é a luta. Não sei se Sérgio... Eu também não concordo, né, de usar o nome do Vladimir Herzog. Foi assassinado, né, no DOI-CODE em São Paulo, há 30 anos, né, mais de 30 anos.
E, lamentavelmente, porque justamente contra o grupo que sempre foi comandado pelo nosso saudoso Maurício Azedo. Então, acho lamentável tudo isso que está acontecendo na ABI. Maurício Azedo, Barbosa Lima Sobrinho, essa é a nossa linha de Barbosa como uma figura da história brasileira. E quais são as chances do ganhar a eleição, a Prudente Moraes Neto? Os associados vão decidir, né? Nós esperamos que decidam em favor de uma ABI que retome a sua trilha, porque como a ABI como está, foi desviada de sua função, está servindo a arbitrariedades. Né? Agora as chances, uma eleição é eleição, né? Vamos ter eleição no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Brasília, em Maceió e em São Luís. Vai ser uma parada, estamos aí diariamente, vamos fazer o nosso jornal, né? Mostrar quem somos, o que nos propomos e queríamos até um debate com esse grupo, né? Para mostrar posições, não só a ABI, não é a Associação Brasileira de Imprensa, não é só não é só Casa de Jornalistas, pertence ao povo brasileiro. História. História do povo brasileiro. Então nós queremos também o debate para ver quem é quem nessa brincadeira. Né? Fala, Celso. Bom, nós também estamos aí nessa esperança, né, de dar continuidade a todo o trabalho do Maurício Azedo na ABI, porque chega de traições, né, chega de calúnias, porque a ABI não merecia passar por tudo isso que andou passando. Mas o que fez a ABI entrar nesse clima ruim? Eu diria, me permite aqui, que eu acho que no fundo, esse pessoal, não digo todos, mas uma parte representa interesses da NJ, Associação Nacional de Jornal, e da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, que não querem uma entidade associativa que debata, que participe, que isso preocupa eles. Que é o momento em que o tema, apesar de muitos setores não querem esse debate está acontecendo em várias, do Oiapoque ao Chuí. E a ABI, por ser uma entidade histórica, né, participando desse debate, ajuda a caminhar posições, né, ajuda ao ouvinte, ao telespectador, tomar posições. Isso eles não querem. Eu acho que, no fundo, essa é a questão chave. Não é contra Mário Augusto ou contra Sérgio Caldieri, é contra a democratização dos espaços midiáticos. Essa que é a luta. Então, democratização do espaço midiático foi o tema na nossa Pulando a Cerca. Eu espero que a democratização do espaço midiático, do comunicação, pule a cerca. Definitivamente, nesse país. Bom, o tempo acabou, 45 minutos, passa rápido. Falamos junto. No dentista, 15 minutos é um terror, 5 horas. No motel, não dá 15, não dá nem para conversar. 45 nem dá para conversar. Bom, eu acho que foi um belo encontro aqui no Pulando a Cerca. E espero que a chapa Prudente de Moraes Neto tenha um grande sucesso, alcançando a tentativa de democratização dos meios de comunicação. Você está convidado desde já, com a gente ganhando a eleição, para participar de um seminário sobre a ABI que nós queremos. Você e todo mundo. Claro, é aberto. Está aberto. Sem censura. Sem censura. Então, vamos terminar o programa cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Mais uma vez. Valeu!